Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí de novo. Bora lá, bora falar mais de física aqui nessa nova BNCC. Vamos trazer aqui agora essa parte aí que muita gente gosta, muita gente lembra e que a gente vai estar trazendo aqui muito mais exemplos aí para serem relacionados, que é a parte da termologia. Outro assunto aí que a gente vai discutir também com essa moçadinha aí, que a gente precisa mostrar aí para essa moçadinha como que as coisas funcionam. E aí dentro dessa termologia que a gente vai apresentar aqui para vocês, é fundamental discutir dois conceitos iniciais, que é o conceito de calor e o conceito de temperatura. São dois conceitos importantíssimos aqui para nós dentro desse contexto da termologia. Então, quando a gente fala de calor, e aí a imagem aqui nos ajuda a relembrar muito, né? Algumas cidades aí que em períodos são muito quentes, a gente fala que calor é a energia térmica em trânsito, em movimento. Então está transitando com essa energia do corpo de maior temperatura para maior temperatura para o de menor temperatura. Então, a primeira definição que a gente tem, que a gente busca aqui, é com relação a esse contexto aqui, dessa definição de calor. Então, a gente tem que deixar isso bem claro para eles aí, o que é calor, qual que é a definição, o que a gente está falando aqui, e nada mais, nada menos, a gente está discutindo aqui a energia, né? A gente está falando de um tipo de energia. E a temperatura, que é uma outra definição que a gente tem, a temperatura. E para nós na física aqui, ó, essa definição fala o seguinte: é a medida, a temperatura é definida como a medida do grau de agitação molecular. É disso aqui que a gente está tratando na temperatura. Então a gente está medindo uma agitação molecular. Essas formas para medir a temperatura, a gente tem as escalas conhecidíssimas aí do nosso dia a dia. A escala Celsius, a escala Fahrenheit, eu vou falar de cada uma delas aqui, e a escala Kelvin. Tá? As três escalas utilizadas hoje no nosso mundão aí gigante, que a gente tem como referência para falar de temperatura. E aí vamos falar agora de cada um desses tópicos, discutir cada um desses conceitos e ramificar aí para as aplicações que isso vai ter, que isso vai ser discutido aí para a gente, para ter essa noção de como a nova BNCC está ficando aí, como é que a gente precisa abordar isso para os nossos alunos, né? Falando inicialmente aqui das escalas termométricas, né? A gente tem aqui o nosso amiguinho Anderson Celsius, né? O inventor da escala Celsius. A gente tinha como referência para a escala Celsius adotar os valores, né? De 0 para o ponto de gelo. A gente tem aqui a água como referência, né? Chamar aqui de PG. E aqui em cima de PV, ponto de vapor. Tendo a água como referência, o nosso referencial aqui sempre vai ser a água, por ser mais fácil de tratar com o aluno, dele lembrar esses aspectos. Então, para a escala Celsius, né, quando o Celsius estava trabalhando com a escala dele, adotou-se lá ponto de 0 e de 100 por ponto de gelo e ponto de vapor. Além do nosso amiguinho Celsius aqui, a gente tem o nosso Fahrenheit, que adotou aí outros valores, porque a referência dele era outra. Um fato interessante que vamos até anotar. O Celsius, quando ele trabalhou, quando ele inventou a escala dele, escala de temperatura, qualquer um pode inventar, depende da sua necessidade dentro do laboratório. No caso dele, a necessidade dele, historicamente falando, ele estava trabalhando com água, a água congelava a 0 e evaporava a 100, ponto. E para nós fica fácil de pensar nesses valores e nessa referência da água, já que ele usou isso também como referencial. Então, para ele aqui, né, a gente pode falar que ele adota para os pontos de gelo e de vapor, os valores 0
graus Celsius e 100 graus Celsius. Fica fácil, como eu falei, o referencial dele adotado foi a água, mas para o Fahrenheit, o referencial dele já foi outro. Na época ele trabalhava com dois referenciais completamente diferentes. Um deles era uma mistura de nitrato de amônia, um negócio assim, tinha envolver amônia, era um composto químico que ele estava trabalhando, e o outro referencial dele era a temperatura do corpo humano. Então, quando a gente pensa aqui no referencial, qual era o referencial dele? O referencial era uma mistura química, e essa mistura química no estado líquido, se não me engano, ele adotou lá o valor de 0 grau Fahrenheit, e a temperatura do corpo. Ele usou a temperatura do corpo humano, no inverno da cidade X lá, a referência dele foi essa, ele adotou o valor de 100 graus Fahrenheit. Quando a gente pega essa referência dele, faz todo sentido os valores que ele usou para o experimento dele, para a atividade experimental dele. Agora, quando a gente traz esses valores para um referencial diferente, vamos trazer aqui para a água, para a água, os valores adotados são ponto de gelo é de 32 graus Fahrenheit, ponto de vapor de 212 graus Fahrenheit, que é o que está aqui na nossa tabelinha, 212, 32, na escala Fahrenheit, tá? Fahrenheit, vai dar a pronúncia do inglês aí, já escutei as duas, e na física aqui a gente não estressa muito com isso agora não, tá? Então, são esses dois valores na referência, no referencial água, tá? Por isso que aparece ali aquela coisa estranha. E o nosso amiguinho aqui, o nosso William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, que pensou diferente, ele foi diferentão. Agora eu volto ali para a nossa tabelinha. O que o nosso amigo Kelvin fez? Pô, ele pensou assim, o que é temperatura? Temperatura é a medida do grau de agitação ali, tá, beleza. Ele pensou no conceito de temperatura. Ele pensou, pô, se eu diminuir essa energia, se eu retirar essa energia, a agitação molecular vai diminuindo. Vai diminuindo, vai diminuindo. E ele pensou, pô, já sei, quando a molécula estiver ali parada, quando ela estiver parada, eu vou falar que essa temperatura vale 0 Kelvin. E eu vou começar a medir a partir daí. Por isso que a escala Kelvin é a escala chamada como escala absoluta. Ela é conhecida como escala absoluta, pois adota apenas valores positivos de temperatura, tá? A nossa escala Kelvin também, a gente tem algumas curiosidades. A gente fala aqui do 0 Kelvin, né? Esse 0 Kelvin aqui é conhecido como o zero absoluto. O que é o zero absoluto? É o menor valor possível de temperatura. Esse menor valor possível de temperatura gira em torno aí, esse 0 Kelvin, tá? Aproximadamente menos 273,15, para ser bem exato, graus Celsius. Esse é o valor do zero absoluto, o menor valor possível de temperatura, que até pouco tempo aí era um valor teórico, né, e que em 2013 o pessoal conseguiu chegar nesse valor aí na prática, tá? Mas é uma discussão que a gente sempre deixa lá para as fases finais. O que seria interessante discutir com o aluno aqui, né? Que a gente fala de energia, e são assuntos que são discutidos depois no sexto ano, no oitavo, no nono, discutido o resto da vida com ele, que é o assunto energia, que a gente está pensando aqui em fornecer e retirar energia da molécula. E aí, quando você fornece e retira energia, eu estou aumentando e diminuindo a temperatura. Essa agitação molecular está sendo aí relacionada. E é em cima desse aspecto aí que o Kelvin faz aí, inventa, né, cria a sua escala para poder aí discutir e medir as temperaturas. Essa escala aqui é a escala adotada no Sistema Internacional de Unidades, tá? É a escala
do SI, Sistema Internacional de Unidades. Então, se você vai medir a temperatura em níveis de laboratório e tudo mais, a escala utilizada é a escala Kelvin, tá? Escala Fahrenheit, se não me falha a memória, acho que são 4 países no mundo que utilizam ela, ou seja, são poucos ali, o número exato não sei, acho que são em torno de 4, mas são poucos. A escala Celsius é a mais utilizada, né? É uma brincadeirinha que eu sempre faço com os meus alunos, é um problema que quem usa Fahrenheit tem muito dinheiro, então por isso que todo mundo conhece ela, então não tem jeito, né? A propaganda dela é bem feita, Estados Unidos, Inglaterra, né? A galera aí que utiliza ela é uma galera poderosa. E a Kelvin, né? A escala do Sistema Internacional, os laboratórios, os institutos de física e pesquisas, tudo são pensadas aqui nessa escala para a gente poder ter esse aspecto. Para pensar na conversão dessas temperaturas, aqui tem uma foto de um termômetro, né? A gente utiliza aqui uma equação de conversão entre as escalas de temperatura. Essa equação de conversão entre as escalas de temperatura, a gente utiliza essa expressão aqui, o C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 é igual a K menos 273 sobre 5. Tá? Essa aqui é uma equação que a gente utiliza para fazer a conversão. Você quer lá mudar a escala de Celsius para Fahrenheit, né? Você vai pegar as duas primeiras partes aqui da equação. Eu quero mudar a escala de Fahrenheit para Kelvin. Eu pego as Olá, duas peço últimas. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Para Kelvin, eu pego as duas últimas partes, né? Eu quero fazer uma conversão da temperatura de Kelvin para Celsius. Eu pego a primeira e a última parte dessa equação. Então, essa equação aí, ela nos norteia a fazer essas conversões de temperatura que a gente tem. Ela vai indicar essas conversões de temperatura que a gente precisa fazer. Então, é uma escala, uma equação utilizada aí para essas finalidades em especial, tá? Um outro aspecto que a gente discute aqui também dentro da termologia é como que essa energia vai ser transmitida. A gente viu aqui na temperatura que eu estou aumentando a temperatura, diminuindo, aumentando, diminuindo, fornecer energia ou retirar energia para mudar essa agitação molecular, mas como que essa energia, como que esse calor, que a gente discutiu no conceito inicial lá atrás, funciona. E aí a gente tem formas de transmissão dessa energia. Né? A gente fala aqui das formas de propagação de calor, né? A gente pensa aqui nas formas de propagação do calor. E aí, basicamente, a gente vai trabalhar aqui com 3 processos. O processo da condução, que é o que a gente vai citar aqui primeiro, o da irradiação e o da convecção. Falando primeiro aqui no processo da condução, que é o que está sendo mostrado aqui, se você olhar aqui, você vai ver que o fogo tem contato mais próximo aqui com essa parte aqui desse material que é utilizado para mexer, né?
uma haste metálica, por exemplo, ou você pode pensar na colher de metal também, quando você deixa ela na panela, lá no fogão, e aí quando vai segurar no cabo dela, depois de alguns minutos, ela está quente. E não tem um contato direto do cabo de metal também, né, com a ponta onde ele está em contato com o fogo. Com o tempo, a gente percebe que cada molécula aqui, ó, ela recebe essa energia e vai transmitindo essa energia, molécula por molécula, até chegar aqui nessa extremidade. Aqui na figurinha, sendo segurado por uma luva para não queimar a mão. Então, a gente tem aqui a condução. Na condução, quando a gente fala da condução, a gente cita o seguinte, né? O calor se propaga de molécula por molécula, tá? Nesse de molécula por molécula, a gente fala que é um processo de propagação, né? É um processo típico de materiais sólidos. Então a gente tem aqui essa primeira apresentação para falar dessa primeira forma aqui, desse primeiro processo de propagação de calor. Então, falando da condução, o calor é literalmente conduzido, ele é transportado molécula por molécula até chegar lá na outra extremidade. Um outro processo também muito conhecido por nós é o processo da convecção térmica. Tá? Na convecção térmica, que a gente vai mostrar aqui nessa figurinha aqui onde está o ar-condicionado, na convecção, o que acontece aqui? A gente tem o seguinte, o calor se propaga através das correntes de convecção. O que seria essa corrente de convecção? A imagem aqui ao lado nos mostra, né? O ar frio, que é mais pesado, mais denso, ele vem para baixo. O ar quente, que é mais leve, menos denso, ele vai subir. Então, essa inversão, essa troca de posição aqui, por conta da diferença de temperatura e, consequentemente, a diferença de densidade, é o que a gente chama de corrente de convecção. Isso aqui ó, é um processo típico, de materiais fluidos, né, que a gente chama aqui na física, na química também, são os líquidos e gases. Então isso aqui é comum em acontecer nesse tipo de material. E aí entra os motivos de você colocar, por exemplo, o ar-condicionado na parte de cima, que ele vai soltar esse ar frio lá no aparelho, e esse ar frio vai ocupar todo o ambiente e tirar o ar quente que está atrapalhando aqui embaixo. O motivo de cidades que você tem uso de aquecedor, você coloca o ar quente na parte, o calefador ali na parte de baixo, né, o aquecedor na parte de baixo, e isso subir aquele ar quente ali para deixar o ambiente mais quente. Então, assim, cada região que a gente tem no país aí tem as utilizações, regiões mais quentes ou regiões mais frias, a gente consegue pensar na aplicação desses instrumentos aqui, desses aparelhos, seja para aquecer ou para resfriar o ambiente, e como ele vai ser aplicado e como ele vai ser utilizado, para a gente pensar aí na corrente de convecção para facilitar o nosso processo. Um último processo que a gente tem aqui é o processo da irradiação ou radiação, tá? Os dois nomes aí você vai encontrar nos livros também. O que acontece nesse processo aqui, né? O calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. Aí você pensa assim, pô, se é através de ondas eletromagnéticas, então isso aqui é um processo que não necessita
de meio material para se propagar. Diferente como na irradiação, como na convecção e na condução, né? Na irradiação a gente não precisa de meio material. Então, se você imaginar na luz, no calor, né, melhor dizendo, que é proveniente lá do Sol, que chega aqui para a gente aqui na Terra, não tem nenhum meio de sólido ou gasoso, nada nesse sentido, entre os dois planetas. E o calor chega aqui de boa, tranquilo. Não tem nada entre você e a fogueira ali para você sentir aquele calor emanando dela. Sem se você colocar a mão por cima dela, se você só se aproximar, como a gente viu aqui na figurinha ao lado, né? Só se aproximando, a gente percebe aqui, ó, você consegue sentir esse calor, né? Se eu coloco a mão por cima, eu vou ter aquele ar quente subindo, mas na lateral ali, o ar quente não vai subir, não vai ser empurrado, ele vai só a direção vertical ir para cima. Então, a gente consegue também perceber a irradiação nesse processo, tá? E são essas formas que a gente precisa mostrar para o aluno de como esse calor se propaga, como que esse calor se transita, né, de um corpo para outro. Já que a gente falou que da definição de calor para ele lá atrás, a gente tem que mostrar como que isso acontece. E aí utilizar as referências para fazer essas discussões. Utilização de ar-condicionado, de aquecedores, a funcionabilidade dos instrumentos, como por exemplo micro-ondas, que se dá através da radiação. Discutir, né, que a gente tem uma brecha muito boa para falar de cozinha, por exemplo, né, de você assar no forno um pedaço de carne, um bolo que seja, e você colocar um palitinho lá no bolo para ver se o centro do bolo está assado, porque é camada por camada, que esse calor aqui, né, é etapa por etapa, que essa condução vai acontecendo, até chegar aqui na extremidade final, até chegar no centro da carne, no centro do bolo, seja lá que está sendo assado no forno. Mostrar, né, porque que lá quando você põe água para ferver, aquelas bolhas começam a subir, questão da convecção. Mostrar a eficiência do micro-ondas, né, de ser mais ágil por conta da utilização das ondas eletromagnéticas que vão aquecer as moléculas de água. Então, assim, mostrar para o aluno o entendimento de como isso funciona, de como isso vai ser aplicado aí no dia a dia para ele, é o que importa para a gente aqui nessas discussões, né, de entender esse processo. Pô, ali na radiação vai fazer isso, eu tenho tais instrumentos, tais contextos aqui onde eu posso trabalhar. Micro-ondas, falei do forno, falei de colocar água para ferver, falei dos aparelhos de ar-condicionado e dos aquecedores, né? De vários exemplos, como o caso aqui da colher que é deixada no fogo, né? O que você utiliza ali para proteger, essas luvas que são utilizadas em cozinha para você segurar essas formas, então justamente para evitar que esse processo aqui aconteça, para minimizar essas perdas que estão aqui. E aí a gente já começa a pensar num futuro aí, que é o que a gente discute com eles em anos mais avançados, né? Falando de trocas de calor, de como que acontecem essas trocas de calor, de como eu posso minimizar essas trocas de calor. E tem muita coisa aí, muita manha, vamos colocar assim, né? Experiência de cozinha que muita gente tem, que pode ser trocada aqui e mostrada para ele visualizar, para que o aluno perceba que isso acontece. Seja aqui nesses processos, seja lá na forma de mudar a temperatura das coisas, né, de medir a temperatura. Então, isso é uma coisa que tem que deixar bem clara para eles, para que eles consigam entender. Beleza? Então, a nossa etapa aqui nesse encontro aqui, nessa aula, é justamente para visualizar essas aplicações, para ter essa noção aqui de como a temperatura, como o calor e essas definições funcionariam, para deixar claro aí para a galerinha e todo mundo aí tem um norte bacana para poder falar das coisas. Ok? De novo, muito obrigado, forte abraço e até a próxima aula aí. Tchau, tchau. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula.
Até breve!